Fala, meus amigos do canal FM, vamos de termometria, bora? Antes de mais nada, deixa eu apresentar a você. Tem um grande ramo da física chamado de termologia, que nada mais é do que o estudo do calor. E aí eu te pergunto, o que é calor? Calor, cuidado, que é diferente de temperatura. Calor nada mais é do que uma forma de energia, uma modalidade de energia que flui de um corpo para o outro, desde que haja, é lógico, diferença de temperatura entre eles, ok? Se você colocar dois corpos em contato com temperaturas iguais, eles estão em equilíbrio térmico, consequentemente não vai ter troca de calor entre eles. E temperatura? O que é temperatura? Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das partículas de um corpo. Como assim, tio? Se você pega uma panela d'água quente, as moléculas de água estão muito agitadas, porque a temperatura é alta. Se tu pegar uma panela d'água fria, gelada, naturalmente o grau de agitação das partículas dessa água vai ser bem menor, ok? Essa é a diferença básica, fica ligado, porque isso é bastante perigoso, muita gente confunde. Comecemos então a falar de calor propriamente. Calor, como eu te falei, nada mais é do que uma modalidade de energia. Isso significa que se calor é energia, aí eu te pergunto, qual é a unidade de energia no sistema internacional? Lembra? Trabalho, energia, calor, tudo isso medido em joule. Agora, existem outras unidades. Uma outra muito comum e que você conhece, com certeza já ouviu falar, é a caloria. Amigo, eu tenho certeza que você já ouviu falar da caloria, que é a tal da cal, que é um karma na vida de muita gente, ok? Tem uma lenda que diz que uma caloria vale aproximadamente 4,18 joules, ok? Na verdade, esse número aqui às vezes é arredondado para 4,2, dependendo da questão, é aproximado para 4, tá? Então fica atento. Você não é obrigado a decorar. Se você tiver de converter de caloria para joule, a questão é obrigada a te ensinar a converter, te dar a relação entre elas, ok? Naturalmente, você não vai se assustar se pintar na sua vida algo do tipo uma quilocaloria. Uma quilocaloria equivale a 1000 calorias, é o múltiplo da caloria, ok? Resumo da ópera: calor, energia em trânsito, medida no sistema internacional em joules. Outra unidade comum é a caloria, e a relação entre elas, uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Vamos à termometria, que é assunto da aula de hoje. Termometria é o ramo da física que fala de que exatamente? Fala de estudo de medida de temperatura. A termometria estuda as medidas de temperatura. Qual é o instrumento que você usa para medir temperatura? É lógico que é o termômetro. Você tem um monte de termômetro por aí. Termômetro à base de substâncias termométricas líquidas, normalmente, à base de dilatação, à base de gases, à base de rajos, uma série de termômetros. O comum da física é aquele termômetro à base de um líquido. Ele é mais ou menos assim, ó. Você tem um tubo de vidro transparente ligado a um recipiente, que é o bulbo. Dentro desse tubo existe um outro fininho, tão fino quanto um cabelo, chamado de capilar. Aqui dentro existe uma substância termométrica, normalmente mercúrio. Quando você aquece o sistema, por exemplo, isso aqui é uma vela, tá? Isso aqui é uma fonte térmica. O mercúrio se dilata e sobe pelo capilar. Dependendo da altura que chega essa coluna de mercúrio, você tem a equivalência normalmente em graus Celsius. Esse é o funcionamento básico de um termômetro. Com base nesse esqueminha aqui, é que eu passo a desenhar o meu termômetro simplesmente assim. Vamos a uma objetividade maior. Vamos falar de escalas termométricas. Quais são as principais escalas termométricas que nós usamos? Nós usamos a escala Celsius, a escala sexy, que eu vou representar pela letra C, a escala Fahrenheit, que normalmente é usada em países de língua inglesa, e a escala do sistema internacional, a escala científica, que é a escala Kelvin, é a escala K. Relação entre elas: 0 graus Celsius.
que é o ponto de fusão do gelo. Ele equivale a 32 graus Fahrenheit e equivale a 273 Kelvin. Repare, eu estou falando da mesma temperatura medida em escalas diferentes. É como se eu estivesse falando, por exemplo, de medida de comprimento. Polegada. Ah, bom, polegada em centímetros equivale a 2,54 centímetros. É a mesma grandeza, é o mesmo tamanho, só que em unidades diferentes. Aqui eu tenho 0 graus Celsius, correspondendo a 32 graus Fahrenheit e a 273 Kelvin. 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit e 373 Kelvin. É bom decorar isso, tio? Claro, sobrinho. É muito bom porque algumas questões não mencionam isso, ok? Não mencionam essa relação. Ué, que isso? 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. E 100 graus Celsius equivale a 373. Daqui para cá, eu somei 273. E daqui para cá, eu somei também 273. Isso significa que qualquer temperatura na escala Kelvin tem uma correspondência na escala Celsius que é a seguinte. Para chegar na Kelvin, basta pegar Celsius e somar 273. Essa é a formuleta que transforma Celsius em Kelvin. E se tu tiver com febre? Se você tiver com uma febre, por exemplo, de 40 graus Celsius, moleque, tu pode dar um susto na tua família. Fala assim, mãe, eu estou com uma febre de 313. Por quê? Porque como Kelvin é Celsius mais 273, se você tem Celsius igual a 40, amor, isso aqui vai dar 40 mais 273 do verbo 313. Repare, eu estou falando da mesma temperatura, da mesma febre, but em escalas diferentes. Tio, deixa eu perguntar. Para passar para Fahrenheit, basta somar 32 então? Porque daqui para cá eu somei 32. Claro que dou. Senão, aqui em cima, a temperatura seria 132. Para passar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, tem uma little continha que eu acho que você já sabe. Vamos ver. Eu isolei aqui as duas escalas, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, com suas relações 0 para 32, 100 para 212. Se você tiver uma certa temperatura na escala Celsius, qual é a correspondente na escala Fahrenheit? Não vai rolar uma regra de 3 direta entre as temperaturas absolutas. Elas não são iguais. O que existe aqui é uma proporcionalidade entre as variações de temperatura. E, buguei, como assim? Você não consegue enxergar que daqui para cá houve uma variação de 100 graus? E daqui para cá houve uma variação de graus? Quanto? De 32 para 212, 180. Vai existir a mesma proporcionalidade entre essa variação de 0 para C e essa variação de 32 para F. Como existe uma proporção entre elas, Fábio Costa diz que lá na matemática eu monto uma fraçãozinha. E como que é isso? Cara, eu vou falar que a variação menor está para a variação maior, assim como do outro lado, a variação menor está para a variação maior. Lembrando que variação de temperatura é sempre a final menos a inicial. Então, por exemplo, como é que eu vou escrever a menor variação de temperatura em Celsius? É a final menos a inicial, C menos 0. E a maior em Celsius? A maior em Celsius vai ser a final, que é 100, menos a menor, que é 0. Do outro lado, como é que eu vou escrever a menor variação de temperatura? É a final menos a inicial. E a maior variação, 212 menos 32. Moleque, muitos de vocês têm certeza que já ouviram falar em orelhinha a orelhão. Olha aqui, ó. Orelhinha está para orelhão, assim como orelhinha está para orelhão. Vou desenrolar essa continha. 100 menos 0 é C mesmo, 100 menos 0 é 100 mesmo. Isso é igual a F menos 32 sobre 180.
Pode cortar os zerinhos, ficando c sobre 10 é igual a f menos 32 sobre 18. Posso dividir ainda por 2 aqui e posso dividir por 2 aqui, chegando à equação final c sobre 5 é igual a f menos 32 sobre 9. Ok? Fechado? Resumo da ópera, então. Quer passar de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin? Kelvin é Celsius plus 273. Quer passar de Celsius para Fahrenheit? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Belezura? Essas são as equações que devem estar na sua corrente sanguínea. Vamos a uma aplicação tranquilaça sobre isso em homenagem a um professor maravilhoso, que daqui a pouco eu te falo. Certo professor de física resolve homenagear a si, elaborando uma escala termométrica com seu próprio nome, escala Acel. Leia de trás para frente, Lessa. Assim, estabeleceu que 40 graus Acel e 80 graus Acel corresponderiam a 10 graus Celsius e 110 graus Celsius, respectivamente, com a temperatura de ebulição da água na escala Acel. Ebulição da água, 100 graus Celsius. Já é? Vamos montar nossos termômetros. Uma escala é a escala A e a outra escala é a escala C. Diz a lenda, diz a questão, que é 40 graus A equivale a 10 graus Celsius e que 80 graus A, 80, equivale a 110 graus. A pergunta é, quando eu tiver aqui uma temperatura equivalente a 100 graus Celsius, qual vai ser a correspondência na escala A? O que eu vou usar aqui? Eu vou usar nada mais, nada menos que orelhinha, orelhão. Como assim? Orelhinha está para orelhão, assim como orelhinha está para orelhão. Monta a proporção. Orelhinha de um lado, A menos 40. Orelhão, 80 menos 40. Do outro lado, 100 menos 10 está para 110 menos 10. Meio embaixo, cima, embaixo, meio embaixo, cima, embaixo, meio embaixo, cima, embaixo, meio baixo, cima, baixo, meio baixo, cima, baixo. Sempre assim. A menos 40, deixa assim. A menos 40 mesmo. Embaixo, 80 menos 40, 40. Do outro lado, 100 menos 10, 90. Embaixo, 110 menos 10, 100. Rola, toma, toma diretão. Toma. Toma. E eu fico com, olha lá, A menos 40 sobre 4 é igual a 9 sobre 1. Se eu multiplicar cruzadinho, A menos 40 é igual a 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Passando 40 para lá, A é igual a 36 mais 40. Quanto dá 36 mais 40? Faz aí na calculatriz, faz na calculadora. Isso vai dar 76 graus A de Acel. Fechou? Próxima questão, mais uma para treinar. A temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit é 5 vezes maior que a da escala Celsius é escala Fahrenheit 5 vezes maior. Repare que aqui eu tenho duas escalas famosas em questão, que é a escala Celsius e a escala Fahrenheit. E eu não sei qual é a temperatura na escala Celsius, mas eu sei que na escala Fahrenheit ela é 5 vezes maior. Como assim? Se eu chamar a escala Celsius de x, temperatura x, na Fahrenheit eu vou ter que chamar de 5x, porque é 5 vezes maior. Só que você sabe que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é a relação entre as duas escalas de temperatura. Bom, C nós chamamos de x sobre 5, e F então virou 5x menos 32. Tudo isso sobre 9. Multiplica cruzadinho. 9x é igual a 5 que multiplica 5x menos 32. Distribui. Vai ficar 9x é igual a 25x menos 5 vezes 32, 160. Passa isso para cá. 9x menos 25x é igual a menos 160. 9x menos 25x dá menos 16x. Isso é igual a menos
160. Posso multiplicar tudo por menos 1, virando 16x é igual a 160, x é igual a 10 graus. 10 graus o que é? Celsius. Nesse caso, eu teria a letra E de Emanuel. Beleza? Meus amores, ficamos por aqui. Se inscreve no canal, dá um like que é importante pra gente, ativa o sininho para que você tenha novas notificações de novas aulas postadas, tá? Nesse canal fabuloso chamado de FM. Beijo do gordo, até a próxima. Tchau!